Eu comentei sobre a sua subespecialidade ser um cirurgião endovascular, ou seja, você trata por dentro esse vaso, com essa analogia que você deu do encanamento. Qual a diferença hoje de cirurgias abertas e cirurgias endovasculares? Para as pessoas terem um pouco mais de noção. Sobre a evolução da medicina, inclusive, né? Eu vou falar um pouquinho até da minha formação, né? Quando eu terminei a faculdade de medicina, eu fui fazer uma especialização que foi a cirurgia geral. Na cirurgia geral, a gente operava a maioria dos casos aberto. O que a gente operava por vídeo era uma colecistectomia, uma vesícula, um apêndice. Né? E eu fui para a cirurgia vascular. Na cirurgia vascular, a gente operava a maioria dos casos também de forma convencional, aberta. Depois eu fui fazer minha especialização em ecografia vascular. Eu comecei a entender a parte de imagem, de radiologia, né, que estava envolvida nisso. Depois eu fui para a endovascular. Aí na endovascular a gente começa a trabalhar com a visão de raio-x. Né? O raio-x nos orienta, a fluoroscopia, e a gente consegue navegar por dentro desses vasos através de um ponto de entrada. Então a gente faz uma punção, né, com a agulha, bem pequena, usa alguns dilatadores ali, que a gente chama de introdutor, e através desses acessos a gente consegue navegar com o auxílio de alguns catéteres ali, sempre orientado por raio-x. Então essa é uma evolução tecnológica dentro da medicina que nos permitiu ser muito menos agressivos com nossos pacientes. Você imagina você ter que abrir a barriga do paciente, né, uma laparotomia, né, para corrigir um aneurisma, uma cirurgia ali de 8 horas, hoje em torno de 2 horas, né, a gente consegue 1h30 resolver um aneurisma. Então, você agride muito menos o organismo do paciente, então a chance de sucesso, né, que a gente consegue obter hoje com a tecnologia endovascular é muito superior às cirurgias convencionais. Então, isso faz parte da evolução da própria medicina dentro da nossa especialidade. Mas foi a minha evolução de formação foi nesse sentido. Ainda sobre o tratamento de varizes, a gente fala muito sobre a cirurgia convencional de varizes. O paciente vai para o centro cirúrgico, vocês ficam ali trabalhando no membro inferior, trabalhando aquelas varizes. O que você tem hoje de tecnologia, principalmente do seu instituto, que os seus pacientes eles podem te procurar para poder tratar as varizes? Imagino eu que tem uma escala também de classificação de varizes, né? Só para as pessoas entenderem um pouco mais, até para elas procurarem um cirurgião endovascular. Perfeito. Bom, quando a gente fala de tecnologia endovascular, né, entrando nesse âmbito também, hoje surgiram os endolasers. O endolaser é uma fibra de laser muito fininha, né, que você consegue, através de uma punção de uma agulha, passar aquela fibra por dentro dessa agulha já dentro da luz da veia. E ela libera, né, uma luz ali, né, de laser que acaba cauterizando aquele vaso. Então você consegue também ser muito menos agressivo, ter menores complicações em relação a hematoma, infecção local, a própria trombose praticamente inexiste nesses casos. Então a gente consegue ser muito mais resolutivo e com um tempo de recuperação imediato. Hoje o paciente, né, nós somos profissionais, né, que temos uma demanda de obrigações nessa rotina maluca, né, de São Paulo, a gente consegue tratar um paciente hoje e amanhã ele está trabalhando. Né? Antigamente você precisava ficar 2 a 3 semanas de repouso, de recuperação, com as pernas para cima, com a perna enfaixada parecendo uma múmia. Hoje isso não existe mais. Né? Pelo menos, né, quando a gente fala de tecnologia, a gente consegue resolver essas insuficiências venosas, essas varizes, de uma forma minimamente invasiva. Gostaria de acrescentar que aquilo que você falou da classificação. A classificação hoje de varizes a gente usa de 1 a 6, né? 1 é aquele paciente que só tem os vasinhos pequenininhos, fininhos, né? Que geralmente incomodam esteticamente. Esse como é que você trata? Esse vai para o seu consultório e você consegue tratar no instituto, você não leva para o centro cirúrgico? Hoje, 80% dos casos a gente não leva para o centro cirúrgico. A gente consegue resolver tudo dentro do instituto. A gente leva aqueles casos que o paciente tem um refluxo na veia safena um pouco maior e uma grande quantidade de varizes colaterais. A gente leva aqueles pacientes que têm, né, uma insuficiência já no estágio mais avançado, né, ou que tem um risco cardiológico aumentado. Né. Fora isso, a gente consegue resolver tudo dentro do instituto. Bom, quando a gente fala desses vasinhos, o que a gente usa hoje é o laser transdérmico. Aí não é o laser que vai dentro do vaso, é um que a gente aplica sobre a pele, então não tem agressão nenhuma, nem a picadinha a gente precisa fazer mais. Você está queimando esses vasinhos? Queimando, literalmente. É uma lesão térmica que você faz, não é uma termoablação. A gente faz aquele disparo, muitas vezes a gente faz pequenas complementações com aplicações, né, só para reforçar o efeito de ablação daquele vaso.
mas a grande maioria a gente consegue resolver só com laser transdérmico, quando a gente está nesse estágio 1. No estágio 2, o paciente já tem varizes, geralmente aquelas veias mais reticulares, mais saltadas, azuladas, assim, e tem os vasinhos. Né? Esse paciente a gente consegue resolver no consultório também, com laser transdérmico e combinando técnicas de escleroterapia. A gente pode usar o polidocanol, pode usar a glicose. Né? Aquele estágio 3 é o paciente que já tem varizes, tem vasinhos, e agora ele começa a ter sintomatologia. Começa a ter dor, peso, cansaço, queimação, câimbras noturnas, que é um sintoma que a maioria das pessoas não entende por que tem, muitas vezes está relacionado à insuficiência venosa, varizes. Né, aquela sensação no final do dia que a perna está pesada, cansada, queimando. Os pacientes falam, parece que está doendo lá no osso. É aquela dor relacionada às varizes. Esse paciente, hoje a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular, a nossa americana recomenda que a partir do estágio 3 você tem que indicar um tratamento para esse paciente. Por quê? Porque você precisa resgatar a qualidade de vida desse paciente, né, e evitar que essa doença continue progredindo. Porque quando a gente fala de varizes, a gente está falando de uma doença crônica, ou seja, assim como a hipertensão, diabetes, ela tem tratamento, mas ela não vai ter cura. Mas ela também é uma doença progressiva. Então, se você não trata, ela vai continuar progredindo para situações mais avançadas. E aí os sintomas se tornam cada vez mais intensos e cada vez mais recorrentes. Então, é muito comum, o paciente vai chegando no verão, ele nos procura, por isso que o consultório fica cheio nessa época. Por quê? Todo mundo deixa para o final do ano para resolver as coisas e também porque vai esquentando a temperatura e aí os sintomas relacionados às varizes aumentam. Aí é o gatilho para ele procurar o consultório. Então o ideal é a gente evitar que isso aconteça, né? Já tratar numa fase mais inicial. O estágio 4 é aquele paciente que já tem pigmentação na perna, já tem aquela dermatite ocre, né? Que é uma mancha escura que vai tingindo ali a pele do paciente. O estágio 6, então a gente pulou o 5, o estágio 6 é quando o paciente tem uma úlcera varicosa. O estágio 5 é quando o médico cicatriza, o cirurgião vascular consegue cicatrizar essa úlcera, ele volta para o estágio 5. E a evolução natural da doença, se o paciente não quer operar, não quer procurar um cirurgião simplesmente porque tem medo ou não tem informação, aí ele vai evoluindo do estágio 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, até chegar ao 6, a evolução é essa? Vai evoluindo dessa maneira. Isso é muito comum nos homens, né? Até por uma questão de autocuidado, uma questão cultural da nossa sociedade, o homem deixa de procurar o médico, de se cuidar numa fase inicial. E também porque o homem tem uma boa hipertrofia muscular, geralmente da panturrilha. É um pouco diferente do organismo da mulher, que tem uma panturrilha um pouquinho mais atrófica na maioria das vezes. Então ele consegue bombear mais sangue do que está refluindo pelas varizes. Então isso melhora, ele não tem tantos sintomas relacionados a isso. E ele acaba chegando numa fase bem avançada da doença sem ter sintomas. Mas aí quando tem, já é uma situação mais crítica. Talvez já esteja no estágio 4, já esteja com a úlcera na perna. Né? É muito comum esse paciente chegar no consultório nessa fase. Mas o ideal é que a gente trate isso anteriormente. É óbvio que a gente está falando aqui, né, de uma forma simples, mas isso leva décadas para acontecer. Né? Mas é aquilo, a gente vai postergando, esse ano eu não vou tratar, vou deixar para o próximo ano, eu não quero operar esse ano, e a coisa vai indo. Depois de 5 anos a coisa começa a piorar, depois de 10 anos a coisa já está numa situação meio crítica. Além do exercício físico, que é como prevenção, e você falou também da história genética para poder ter varizes, o que as pessoas podem trazer como hábitos saudáveis para poder prevenir a evolução dessa doença ou até prevenir que tenham realmente varizes? Tem mais alguns hábitos que as pessoas podem realmente evitar? Sim. Um dos hábitos que eu gosto de recomendar é o uso da meia elástica, né? Principalmente se aquele paciente tem um hábito de trabalho onde ele fica muito tempo ou em pé ou parado. A atividade física é fundamental, obviamente, e a questão de se manter bem hidratado. Parece besteira, né? Mas se manter bem hidratado, você melhora tanto a circulação arterial quanto a circulação venosa. E reduz também a chance de trombose. Lembra que na medicina a gente aprende lá que tem uma tríade chamada tríade Virchow, né? O que é a tríade de Virchow? São 3 fatores de risco de desenvolvimento de trombose. A receita de bolo para ter trombose. Então você tem um estado de hipercoagulabilidade do sangue, por exemplo, aquela mulher que toma anticoncepcional, né? Lembrar que o anticoncepcional é uma bomba hormonal que ela está ingerindo ali, exógena, que aumenta a chance, né, de eventos tromboembólicos. Outro fator é a estase venosa. E aí, por isso que quem tem varizes tem uma propensão maior a eventos tromboembólicos ou de trombose do que a população que não tem. E o último é o trauma. Por exemplo, aquele paciente se acidentou de moto, teve um trauma de moto, né, teve um trauma naquela veia. Aquela veia está mais propensa a fazer uma trombose.
Quando o paciente está bem hidratado, o seu estado de hipercoagulabilidade diminui. Então, acaba diminuindo a chance de eventos trombóticos, você acaba melhorando a circulação também. Quando a gente fala do paciente arterial, que é aquele paciente que tem obstrução no membro inferior, paciente diabético, por exemplo, se é um paciente que está bem hidratado, o que acontece? Você consegue melhorar a perfusão do membro inferior daquele paciente. Então, quando a gente fala da doença arterial, por exemplo, a gente fala, olha, recomendação básica, você vai tomar o AS, vai tomar uma estatina e vai fazer atividade física e se manter bem hidratado. Aí o doutor, não consigo caminhar, eu ando 100 metros e tenho dor. Bom, você vai andar hoje 100 metros, amanhã 100 metros e 1, do outro dia 100 metros e 2, e vai ganhando autonomia, porque isso vai ajudando a criar uma rede de circulação colateral, como seus pontes naturais ali, que aumenta a chegada de sangue lá no membro inferior. Eu acho que diversos pacientes que já operaram e estão nos assistindo aqui, agora estão sabendo por que tem que levar, quando o hospital não fornece, a meia elástica. Porque quando você falou de trauma e você deu um exemplo de um acidente, a cirurgia em si, ela é um trauma também. Então, por isso que a gente já previne a trombose em procedimentos cirúrgicos. Não é isso? Por isso que muitas vezes o paciente acorda com uma meia e não sabe por quê, porque está com a meia elástica. E a gente também tem os massageadores, né? Por que eu preciso massagear a minha perna depois de uma cirurgia um pouco maior, ou se eu já tenho fatores predisponentes? É muita tecnologia, né? Os pacientes adoram. Tem pacientes, inclusive, Moraes, você já deve ter passado por isso, que perguntam se podem comprar aquele dispositivo, o massageador, porque nunca tiveram uma noite tão boa de sono. Por que isso acontece? Nossa, que pergunta bem interessante, sim, porque no Instituto a gente tem a compressão pneumática, a gente faz isso no pós-operatório justamente para aumentar a percepção de qualidade na sua recuperação. Qualidade, eu quero dizer, dor, inchaço e hematoma. Então a gente consegue reduzir tudo isso com a utilização de compressões pneumáticas. Por quê? Isso vai ter um estímulo, um bombeamento do sangue do membro inferior. Então aquele sangue deixa de estar parado ali e reduz a chance de complicações, como trombose, melhora o inchaço, melhora o edema ali na perna e reduz até, agiliza o processo de reabsorção dos hematomas também. Quando a gente fala de paciente cirúrgico, né, tem até uma escala, né, que é a escala de Caprini, né, que prevê para nós o risco de um paciente ter uma complicação tromboembólica, de ter uma trombose. Bom, por que a gente indica para esse paciente o uso da meia? Porque, primeiro, numa cirurgia mais longa, esse paciente vai passar muito tempo parado, imóvel, sem nenhuma atividade muscular no membro inferior. Então, esse sangue ficou parado lá, ele está mais propenso a coagular. Então, quando você coloca uma meia elástica, ela comprime essas veias, faz mais ou menos o que a panturrilha, que é o nosso segundo coração, faz, né? Ele ejeta aquele sangue do membro inferior de volta para a circulação sistêmica. Então, esse é um fator. Outra questão do uso da meia no pós-operatório de cirurgia de varizes, por exemplo, eu não opero o paciente se não usar a meia pós-cirúrgico, né? Então, o paciente já sai com a meia da cirurgia. Uma meia de alta compressão, inclusive. Por quê? Ela causa uma contenção ali que diminui a retenção de líquido, diminui o inchaço. Bom, além de diminuir o inchaço, diminui também o extravasamento de sangue daquelas veias que a gente está tratando. Então, diminui o hematoma, diminui a dor. E melhora a circulação venosa, previne trombose. Então, hoje eu não opero sem utilização de meia. Mas esse é o motivo. Aquele paciente passa por um trauma cirúrgico, então está mais propenso à trombose. Ele está geralmente por um tempo acamado, imóvel, isso também é um fator de risco para trombose. E a questão da desidratação na cirurgia também, que é muito comum, né? Principalmente cirurgias abertas, onde você perde muito líquido, né? Você acaba ficando mais desidratado, o paciente fica mais propenso à trombose porque ele está no estado de hipercoagulabilidade do sangue.